Enquanto muitos dizem hoje ser o dia da mentira, eu ouso dizer que a palavra de Deus é a verdade que nos liberta e é nela que eu quero caminhar e quero também inspirar a tua vida a ser movida pela palavra de Deus em mais um devocional, mais um dia de estudo da palavra. Amém? Então temos mais 3 capítulos para desbravar, ver o que o Senhor tem para nos falar e nos ensinar nesses próximos momentos aqui, nesses próximos minutinhos a respeito da palavra. Davi está nos seus últimos momentos, nas suas últimas ações, nos seus últimos dias. O reino vai receber um novo rei, a sucessão a Davi, e uma guerra instaurada na casa de Israel, na casa de Davi, ainda reverbera na palavra de Deus nesse momento. Então, o início do reinado de Salomão, nós vamos ver aqui já no capítulo 2 do livro de 1 Reis, o relato da morte de Davi, de seus conselhos a Salomão, o seu sucessor, o seu escolhido para reinar Israel. Escolhido por Deus, porque Davi era um homem que sim, mesmo cometendo os seus erros, era um homem que tinha ali o seu coração voltado às direções que o Senhor tinha para ele. E experiente e pronto para partir, para encontrar o Senhor, já pronto para voltar a casa, afinal nós não somos desse mundo, nós somos ali do reino dos céus. E o rei sabe que precisa ser muito sucinto, muito objetivo na escolha do próximo rei para o povo de Israel. Não adiantaria de inúmeras recomendações que o seu filho não lembraria ou que ele também não guardaria. Por isso ele manteve o foco no que era principal. Davi teve durante o seu reinado a vontade, o desejo de construir um templo, de construir uma casa ao Senhor. Por diversas vezes nós vimos o coração de Davi questionando o fato dele morar em um palácio tão bom, tão maravilhoso, mas o Senhor ficar ali numa tenda, o Senhor ficar num ambiente onde Davi ficava constrangido e ele queria construir um templo ao Senhor. Mas o próprio Deus se agradou da intenção de Davi, porém disse que não seria Davi quem construiria um templo. Então Davi ele levanta recursos, ele faz toda a planta para que esse templo seja construído. Ele está agora nos seus últimos momentos, nos seus últimos suspiros, passando essas instruções a Salomão, que vai ser o edificador do templo da casa de Deus. Então Davi ele tem que ser sucinto nisso, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, ele não tem muito tempo, ele precisa passar as instruções da maneira certa para que Salomão seja excelente no que vai fazer. E ele aconselha o seu filho, em primeiro lugar, a amar o Senhor e guardar a sua palavra, para que isso traga prosperidade, para que isso traga sucesso na sua vida, ao governo que ele vai estabelecer e principalmente às pessoas debaixo da sua liderança. Então, o grande segredo de Davi no seu ministério, na sua vida, foi sim guardar a palavra de Deus e amá-lo em primeiro lugar. Em segundo lugar, a segunda instrução que Davi dá a Salomão são orientações administrativas. Então, ali havia 3 ameaças ao trono de Salomão e Davi o aconselha a eliminá-las. Eram Adonias, Joabe e Simei. Esses 3 homens eram uma ameaça a Salomão, eram uma ameaça ao reinado que ele fosse estabelecer, e Davi orienta que ele tem que sim batalhar contra eles, que deve eliminá-los. Davi exorta Salomão, o seu sucessor, a ser um líder firme, a ser um líder de pulso firme, um líder corajoso, um líder dedicado ao Senhor. Davi exorta Salomão a cumprir com excelência direções que ele também cumpriu, e por isso ele foi próspero no seu reinado, por isso ele foi próspero na sua liderança do povo de Israel. E os últimos momentos de Davi foram dedicados a instruir o seu filho Salomão, o novo rei do povo de Deus, sobre como ele deveria comportar-se, como ele deveria governá-los, que ele deveria ser um rei justo, que ele deve ser um rei honesto, que ele deve ser um rei que manifeste ali características e princípios do reino de Deus sobre o povo. Então ele traz muitas instruções, e por mais que nós vimos ali Davi errando na criação dos seus filhos e as consequências dessa omissão, dessa falta de posicionamento de Davi com seus filhos em outros episódios, nós vimos aqui que no final ele cumpre isso com excelência com Salomão.
E aí por isso Salomão vai assumir o reinado, vai ser um reinado próspero, vai ser talvez um dos homens mais ricos e prósperos de toda a história da humanidade. Esse aqui é o final da vida de Davi, essa atitude, essa postura que ele tem com Salomão, deve ser o objetivo dos pais, não apenas quando a morte se aproxima, mas durante toda a sua vida. Davi ele faz a coisa certa, porém, ou infelizmente ele faz só no momento ali no seu leito de morte, que ele tem essa postura correta com os seus filhos, de ensiná-los, de instruí-los, de motivá-los a fazer as coisas da maneira certa. É preciso que os pais tenham essa postura de encorajamento aos seus filhos, para que eles sejam bons servos de Deus, bons filhos, bons maridos, boas esposas, que eles sejam bons amigos, que eles sejam pessoas leais, pessoas confiáveis, pessoas ali que inspirem confiança, que inspirem os conceitos e os valores do reino de Deus, para que eles sejam pessoas relevantes na sociedade, independente de qual área de atuação eles escolham viver, ou de qual caminho, de qual seja o propósito que Deus tenha para a vida deles, de onde seja o lugar que Deus vai inseri-los, que eles manifestem, que sejam relevantes, sejam pessoas que façam a diferença. Então, pessoas que dão o seu melhor no que fazem, pessoas que são justas em suas atitudes, pessoas que são generosas com os necessitados e que amam a Deus acima de tudo. Esses são, talvez aqui, os princípios e os maiores valores que nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos. Então, esse é o retrato do final da vida de Davi, dos ensinamentos a Salomão. E já no capítulo 3, nós vamos ver a oração de Salomão e a resposta de Deus. Nós vamos ver aqui que o relacionamento de Salomão com o Senhor vai ser instaurado, vai começar. Davi se foi, agora Salomão assume o trono de uma forma muito conturbada, né? Mas Davi dá as instruções de como isso deve ser feito. Ele agora é ungido como rei de Israel. O capítulo 3 marca o início do reinado de Salomão sobre toda Israel e Judá. Davi teve uma das suas maiores missões como rei, foi unir Israel e Judá, que antes estavam divididos na época de Saul, que agora foram unificados por Davi, estão sob o reinado de Salomão. O primeiro relato que ele nos traz é sobre a vida conjugal do rei. Ele faz aliança com o rei do Egito e casou-se com sua filha, que passou a morar em Jerusalém. Então nós vamos ver que o maior erro de Salomão, que as motivações e por tudo mais que ele vai se perder na sua vida, é pelas suas paixões também. Mas já no primeiro momento ali do seu reinado, ele já se casa com uma rainha, com uma filha de um egípcio, e aí já começa a fazer tudo errado. Mas Deus ainda vai agir com misericórdia na vida dele. Mas o principal erro de Salomão também foi referente às suas paixões. O mesmo pecado que seu pai, que Davi, comete, é também uma das grandes falhas do caráter de Salomão. Ou seja, ele já começa ali casando com a mulher em julgo desigual, coloca essa mulher aí no centro do governo do povo de Deus. Obviamente que o Senhor permite que ele fizesse tal escolha, nos mostrando que, embora Deus seja soberano, que Deus é poderoso e tudo mais, ele não interfere nas nossas escolhas quando ele não é consultado. Deus não é intrometido, Deus não levanta, Deus não impede você de fazer suas escolhas. Deus não impede você de fazer suas escolhas. Deus ele intervém quando nós o permitimos. Esse é o relato do Senhor, um Deus que é bondoso, misericordioso, soberano, acima de qualquer coisa, mas Ele não faz algo sem que nós permitimos que Ele faça. Então, nós fazemos muitas escolhas erradas em nossa vida, e na maioria delas, nós não pedimos a direção de Deus. Na maioria das vezes nós não pedimos a direção, e quando as coisas dão errado, nós voltamos para Ele querendo que Ele conserte todas as burradas que a gente faz. Nós simplesmente vamos lá, fazemos o que a gente faz, o que a gente quer, o que dá na nossa cabeça, porém
A gente não quer que o Senhor participe, não se preocupa se o Senhor vai participar ou não daquilo, se o Senhor está de acordo com aquilo ou não. Escolhas que têm consequências quando são desagradáveis, e aí é nesse momento que nós buscamos a face do Senhor. Esse é o retrato de Salomão nesse momento, e é o retrato também da minha vida, é o retrato da tua vida também, porque muitas vezes essas são as nossas atitudes. A gente vai lá, faz o que quer, e aí quando dá errado a gente volta ao Senhor desesperados para que o Senhor nos dê uma alternativa, para que o Senhor tenha um escape, para que o Senhor nos livre de um mal ou de um fruto que nós mesmos escolhemos plantar e que a gente não sabe como conviver com ele. Então, de tal forma, o versículo 3 nos mostra aqui, nos diz que Salomão amava ao Senhor e que lhe apareceu em sonhos dando liberdade para que ele pudesse pedir o que quisesse. E aí, isso aqui também é algo muito interessante, porque eu fico imaginando aqui, quando eu estudava um pouquinho para trazer um pouco desse vídeo, me veio até uma lembrança afetiva, uma memória afetiva da infância. Porque eu assistindo ali os filmes e tal, os videogames, brincando ali, por exemplo, da história de Aladdin, que tinha um gênio da lâmpada que vinha e falava, poxa, você tem ali 3 desejos. Eu ficava imaginando quais seriam os desejos que eu pediria. E aí, trazendo essa história, Deus aparece em sonho a Salomão, falando ali que ele pode pedir algo ao Senhor e que Deus vai dar a ele. E o filho de Davi, ali, Salomão, diante de tanta generosidade, ele pede a Deus que lhe desse sabedoria para governar o seu povo. Diante de tudo que ele poderia pedir a Deus, diante de todas as possibilidades, ele pede por sabedoria para governar, para conduzir o povo de Deus. E o pedido do rei, a sua justificativa, deixaram o Senhor muito satisfeito, e como recompensa por não ter pedido riquezas, nem triunfo sobre seus inimigos, Deus lhe dá toda a sabedoria como a nenhum outro ser humano teve. E além disso, Deus acrescenta, sem que ele tivesse pedido, riquezas e glórias como jamais se viu em Israel, e ouso dizer como jamais se viu em toda a história da humanidade. Muitos economistas, muitos pesquisadores e muitas pessoas que estudam as áreas de finanças relatam Salomão como o homem mais próspero e mais rico de toda a história. Ao lerem as escrituras, ao lerem, fazerem dimensões daquilo que Deus fez na vida de Salomão, relatam ele como o homem mais poderoso, mais próspero, rico, poderoso de toda a história. Então nós percebemos aqui na atitude de Salomão e na resposta de Deus que quando nós oramos de acordo com a vontade do Senhor, nós recebemos muito além do que nós pedimos. Quando nós entendemos o propósito, direto ou indiretamente, quando nós oramos e a nossa oração se conecta com a vontade do Senhor, quando nossa oração ela alegra o coração de Deus, quando a nossa oração ela atinge ao Senhor de uma maneira que possa ser surpreendente para Ele, nós vemos aqui que Ele também nos retribui de uma maneira que a gente não esperava. Salomão, ele pede uma coisa e ele recebe 3, ele recebe muito além do que ele pede. Então, temos um Deus bom, um Deus generoso. Nós começamos falando aqui esse capítulo, o resumo desse capítulo, trazendo que a escolha errada de Salomão, de fazer as coisas da forma dele, no que refere ali às escolhas das suas esposas e tudo mais. Salomão, nós vamos ver durante o decorrer da sua história que ele é um homem que teve mais de 1000 mulheres, mas que, independente disso, ele tem um coração disposto ao governo de Deus. Ele o amava, e isso sim faz com que Deus tenha uma aliança com ele. Então, um Deus bondoso, um Deus generoso, um Deus que tem cuidado de nós e que deseja continuar cuidando de nós em todas as áreas da nossa vida, um Deus que quer somente participar das nossas vidas, um Deus que quer participar das nossas escolhas, um Deus que quer participar de todos os momentos e de tudo aquilo que nos envolve, um Deus que quer participar de cada detalhe da tua vida. Não só dos problemas, ou não só quando as coisas dão errado. Um Deus que não quer somente ser ali o limpador de barra, o Deus que resolve problemas ou que nos tira de confusões, mas o Deus que constrói uma vida, um Deus que constrói sonhos, um Deus que constrói planos conosco. Então, em nome de Jesus, que a tua oração, que a minha oração possa ser essa oração assim como a de Salomão, a oração que agrada, que atinge o coração de Deus em cheio, que acerta esse coração do Senhor em cheio com alegria e que automaticamente também traz a nós uma resposta muito maior e muito melhor do que a gente pediu, do que a gente esperou. Amém?
Vamos então para o último capítulo, capítulo 4. Vai falar sobre a majestade de Salomão, vai falar sobre a grandeza desse homem, o homem que acertou o coração de Deus em cheio na sua oração, no seu pedido. E aí já no capítulo 4 nós temos aqui um resumo da prosperidade e da glória que o reinado de Salomão trouxe a Israel. Um reino que já era muito bom, que já era muito próspero. Os inimigos de Davi, na época do reinado de Davi, já reconheciam Israel como um povo de muita grandeza, de muita riqueza, um povo que muitos deles não queriam nem se voltar em guerra contra Israel, porque reconheciam o seu poder, não só de guerra, mas também de influência. E algo que jamais se viu até os dias de hoje, mas que vai se repetir em proporção ainda maior nesse milênio, onde Jesus Cristo será o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é só nele que nós temos que colocar as nossas esperanças. Mas é também nele que nós vimos aqui na história de Salomão, que vamos ver aqui que Jesus ele abençoa ele de uma maneira tão grande que as prosperidades, as vontades, a sabedoria e tudo mais que ele derrama sobre a vida de Salomão torna ele uma referência não só para Israel, mas para todos os povos, para todas as nações vizinhas e todos aqueles que um dia até pensaram em se levantar contra Israel, agora buscam conhecimento e buscam alianças com o povo de Deus. A prosperidade de Israel, a prosperidade de Judá que tiveram no tempo de Salomão, ela é tão grande que o autor compara essa sabedoria, essa prosperidade com a areia do mar, lá no versículo 20. Ou seja, em sua história, até aqueles dias ali, o povo de Deus nunca viu tanta riqueza circulando entre eles, nunca viu tanta prosperidade, nunca viu tanta bênção no meio deles. Todos viviam materialmente muito bem, não existia ninguém do povo de Deus que passasse por necessidade. Nós vimos que desde quando eles saíram do Egito, alguns prosperaram mais, outros prosperaram menos, alguns tinham mais riquezas, outros menos. Deus estabelece leis, princípios para que houvesse perdão das dívidas, para que nenhum israelita fosse ali um necessitado e tudo mais. Mas a gente sabe, é nítido que existiam pessoas que tinham maior prosperidade. Agora, nos tempos de Salomão, não existia pobreza no meio do povo. O povo prosperava demais. O reino de Salomão era próspero demais. E além disso, as nações inimigas que cercavam ali Israel lhe deixaram em paz. Não tiveram o reinado de Salomão não foi um reinado de guerra. Não houve guerra de Israel contra ninguém no período de Salomão. Durante seu reino, Salomão ele não precisou lidar com guerras ou conflitos contra os seus inimigos, porque Deus cercou o seu governo de paz com todos os lados, até mesmo porque nesse ponto todos os inimigos de Israel e Judá eles eram submissos ao governo de Salomão. Tamanha riqueza, tamanha prosperidade que Deus derrama sobre a vida desse homem. O povo vivia em segurança em suas casas, a rotina da nação era tranquila, o que agitava era o comércio que era aquecido como antes nunca foi, o que agitava ali o reino de Israel era a construção do templo, o comércio e as bênçãos materiais ali sobre aquele povo de uma maneira que antes eles nem imaginavam que viveriam. E olha que eles já eram prósperos. Então, com relação ao próprio rei Salomão, ele recebe ali sabedoria e inteligência como nenhum outro rei de Israel. Eu ouso dizer que nenhum outro rei em lugar algum recebeu. E extremamente habilidoso na produção de textos, de poesia, de situações de governo, muito dedicado ao conhecimento da natureza. Nós vimos isso lá no versículo 3, que ele era um cara dedicadíssimo, um cara muito sábio, um cara que foi aí, talvez uma das maiores inspirações, escreveu milhares de livros, derramou seu conhecimento em muitas coisas. A Bíblia relata alguns livros dele, alguns livros alguns textos, algumas coisas que fazem relação a estudos e palavras que intitulam, pessoas colocam como autoria de Salomão, mas não é comprovada. Mas nós sabemos da capacidade desse homem e da poesia, da função poética, artística, de adoração que ele herdou também de Davi.
Então, Salomão era um cara incrível, um cara sensacional. Ele se torna uma referência de sabedoria, uma referência de inteligência, uma referência de cultura, uma referência de administração em todo o Oriente. Em todos os povos iam buscar conhecimento de Salomão, todos os povos iam até ele, reis, rainhas, líderes, todos iam atrás de Salomão para buscar do seu conhecimento. Ele se tornou ali, vamos colocar assim, como se fosse um palestrante conhecido. Se fosse os dias atuais, aí Salomão seria a maior referência de influência em todas as áreas, com certeza. Pessoas importantes de todo mundo, de todos os lugares, todos os reinos vinham a ouvi-lo, é o que diz aqui no versículo 34. Os versículos 34, do 29 ao 34, falam sobre o prestígio de Salomão, e eu quero terminar esse vídeo falando sobre isso. Versículo 29, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. E a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Antigamente, antes do povo de Israel, nós já falávamos aqui que a civilização exemplo e os exemplos a serem seguidos antes em termos de cultura, em termos de administração, em termos de construções, em termos de sabedoria, eram os egípcios. E agora os egípcios estão indo buscar direções, indo buscar inspiração, indo buscar instrução com Salomão. E ele era mais sábio do que qualquer outro homem, versículo 31, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol, Dardá, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. E ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 5.000. Descreveu as plantas, versículo 33, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Versículo 34 termina dizendo que homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então, as consequências de um bom pedido ao Senhor vão ser o que pode ser o que te leva a alcançar níveis muito maiores do que você espera. Se Deus tem um pedido a te entregar, o que você pediria a Ele hoje? O que você pediria a Deus hoje? Então, Salomão foi excelente no seu pedido. Salomão agradou ao coração de Deus com seu pedido e automaticamente se torna o homem mais importante de todo o Oriente, se torna o homem mais próspero, o homem mais rico, o homem mais sábio e o homem mais importante e com o maior poder de influência em todo o Oriente nos seus tempos. E creio que até nos dias atuais ainda nós somos consequências do que Salomão nos deixa de ensinamento. Então, que nossos corações que as nossas orações possam atingir também o coração de Deus dessa forma, a ponto de sermos abençoados por muito mais daquilo que a gente precisa, por muito mais daquilo que a gente tem pedido ao Senhor. Creio que essa é a vontade de Deus, esse é o coração abençoador, a natureza abençoadora de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que a verdade do Senhor, que a verdade do reino de Deus possa aí nos trazer frutos, a verdade que liberta, que a mentira não faça parte dos nossos dias, em nome de Jesus, não faça parte do nosso meio, antes que o amor, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus sejam frutos permanentes nos nossos dias. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.